Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos continuar esse nosso curso, não é uma aula, esse aqui é um mini curso sobre o Estatuto dos servidores públicos do município de Cuiabá, né? Vamos lá, título 2 do provimento e da vacância, né? Professor, vem comigo, Lei Complementar 93, isso mesmo, Lei Complementar 93, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cuiabá, tá certo? Esta lei, ela tem aí 8 títulos, e como disse para vocês no título passado, né? Nós iremos trabalhar o seguinte, cada aula vai ser um título, né? Já trabalhamos das disposições preliminares e garantias gerais, uma aula básica, aliás, não foi uma aula básica, foi uma aula com certo aprofundamento, que eu tenho certeza que você está preparado para qualquer questão. Agora você tem que fixar. E agora, o título 2. Gente, papo reto com vocês, né? Tanto o título 2 quanto o título 3, tá? Claro, todo estatuto é importante, todo estatuto é possível aí serem cobradas questões de prova, né? Todo ele, pode ter certeza disso. Mas o seguinte, o título 2 e o título 3 são os dois títulos na qual concentram a maior quantidade de questões de todas as bancas e todos os concursos que diz respeito ao quê? Ao Estatuto dos Servidores Públicos, né? É claro, cada lei no seu ente federativo, né? Então é o seguinte, agora é o título 2. Também nós iremos ter uma aula detalhada. Nesse título 2, tá? Nós temos aqui duas coisas importantes, né? Nós temos aqui o provimento. O que é o provimento, professor? É a entrada no serviço público, tá certo? É a entrada, o provimento, vai prover o cargo, né? Claro, o provimento, ele vai se dar para o cargo efetivo por seleção por concurso, né? Seleção por promoção, nomeação, forma de provimento, né? A gente vai estudar aí as formas de provimento, todas elas nessa aula, né? Posse, exercício, acumulação de cargos, estabilidade, estágio probatório e, finalmente, nós vamos estudar aqui o que? A vacância, né? Se existe o provimento que é a entrada, a vacância vai ser o que? A saída do cargo público. Então, esta é a aula, é uma aula que é muito cobrado nas provas de concurso. Então, provimento é a entrada, a vacância é a saída, né? Entrada na onde, professor? E saída da onde? Do nosso sonho de consumo, que é o nosso bendito, se Deus quiser, nosso cargo público, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar aí o título 2, né? O título 2, nós temos aí, salvo engano, 2 capítulos, né? 3 capítulos aí, e a gente vai estudar agora o capítulo 1º, que é do provimento, né? Das disposições gerais. Do provimento nós temos várias seções, né? Então, provimento vem a ser o que? A entrada. Vamos lá, seção 1, primeiro, artigo 12, tá? Provimento é um ato de designação de alguém, tá? Ó, alguém. Quem que é esse alguém? É uma pessoa. Tá? Então, essa pessoa é a designação, quem designa alguém para alguma coisa, né? Alguém, essa pessoa para alguma coisa, o cara que é chamado de cargo. Então, isso aqui que é o provimento. Exatamente. Para ser titular de cargo, para ele ocupar esse cargo, né? Cada cargo ele é ocupado por uma única pessoa, né? Pela autoridade competente. Professor, o que significa autoridade competente? Então, a autoridade competente que faz o devido provimento, né? A autoridade. Ok? E o estatuto, a gente já vai falar isso para vocês agora, ele vai definir o quê? 2 autoridades, né? Primeiro, o prefeito, e o segundo, o presidente da Câmara dos Vereadores, né? Então, o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores é a autoridade competente para fazer esse provimento. A gente vai verificar isso mais adiante, principalmente no caso das nomeações, né? Então, provimento, atenção, é o ato de designação de alguém. De alguém o quê? Uma pessoa. Para ser titular de quê? Do cargo público pela autoridade competente. Quando o legislador coloca autoridade competente, significa dizer o seguinte, né? Significa dizer o seguinte, que não é qualquer pessoa que pode realizar esse ato de designação da pessoa, ok? Professor, eu quero aí uma geral sobre isso, né? Então, nós temos provimento aqui, né? Quando a gente fala em provimento,
nós temos aí dois tipos de provimento, né? Vamos lá, primeiro, provimento para cargos efetivos, né? Todo provimento do cargo efetivo inicia-se com concurso, né? Inclusive, uma sessão dessa aula a gente vai falar tudo sobre concurso público, né? Então a pessoa vai lá, disputa o concurso público, a pessoa consegue a sua aprovação, e depois ele vai o quê? Para a nomeação. Professor, o que vem a ser a nomeação? Nomeação vem a ser um tipo de provimento, tá? Um tipo de provimento bastante específico, né? Depois da nomeação, você vai ter o seu ato de posse, né, que você vai ser confirmado nesse cargo, né? E finalmente você vai entrar em exercício que você vai estar desempenhando efetivamente as suas atividades, né? Então isso aqui são consequências do ato de provimento, né? Então vem comigo, isso aqui é o quê? Ó, concurso público, nomeação, posse, exercício, né? Calma, todos esses assuntos nós iremos trabalhar. Concurso público vai ter uma sessão específica sobre isso. Nomeação vai ser também uma sessão específica dessa aula, posse e exercício. O que você tem que entender é o seguinte, né? Então, provimento aqui é um exemplo de provimento. Esse exemplo aqui é um exemplo do provimento, o quê? Nomeação. Quando a gente fala em provimento, já vou falar isso para vocês aqui, ó, para fixar o conteúdo. Claro que nós teremos que voltar, né? O provimento, nós temos essas características, ó, 4R, né? ANP, tá? 4 R's ANP, né? São o que? Todas as formas de provimento, né? Quando a gente tem aqui, ó, 4R, né? O primeiro R é a reintegração, a segunda é a reversão, a terceira é a recondução, reversão, recondução, e a outra é a reabilitação, né? Então, todas as formas de provimento. A é o aproveitamento, N é a nomeação, né? É a nomeação. E essa nomeação aqui, nós temos dois tipos, para cargos efetivos, tá? E nós temos a nomeação para os cargos em comissão. Ah, professor, e aí, professor, né? P é a promoção, tá? Então, olha aí, são tudo formas de provimento, tá? Então, quando ele colocou o artigo 12, ele colocou provimento. Então, vale a pena você saber que nós temos aqui, ó, temos 7 formas de provimento, que é o 4 R's, né? ANP. Professor, de novo, né? Vamos lá, readaptação, tá? Readaptação, recondução, tá? Reversão, tá? E reintegração. Tá? Nós temos aí as 4 formas de provimento, aí, que são os 4 R's, né? Mais ANP. Cada item desse a gente vai estar falando detalhado. Então, esse aqui é o objeto do provimento, né? Bacana? Ok, vem comigo, vamos continuar, né? Vamos continuar, porque esse assunto é muito gostoso e importante, né? Ok. Artigo 13, vem comigo. São requisitos para o provimento e investidura em cargo público. Então, olha só, são requisitos básicos, né? São requisitos básicos, ou seja, professor, provimento é o ato da autoridade que vai designar alguém para ser titular de cargo, né? Ele vai lá, vamos lá, de novo, voltar aqui, ó. Provimento é o ato de designação de alguém para ser titular de cargo público pela autoridade competente. O que trata o artigo 13? Olha, para se realizar este ato de designação de alguém para ocupar um cargo público, não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser qualquer pessoa. Todas as pessoas deverão, todas as pessoas que pretendem ser designados para o cargo público, deverão obrigatoriamente atender esses requisitos básicos, né? Requisitos básicos. Então, atenção, vamos falar aqui de requisitos, né? Olha aqui, requisitos. Então, o requisito, né, pelo legislador, ele definiu o requisito básico, tá? E nós temos aqui também os requisitos específicos. Aí, específicos, né? O requisito básico, todos deverão ter, está aí na lei complementar, tá? Do 93 do município, requisitos básicos, especificamente
no seu artigo 13. E aí, professor, nós já vimos, né, na primeira aula que a administração pública, que os cargos, né, eles são organizados por carreiras, porque para se especializarem. Por exemplo, nós temos a Lei Orgânica dos Profissionais de Educação do município, né? Então, lá na Lei Orgânica dos Municípios, né, com certeza nós temos aqui, né, olha só, a Lei Complementar 220, lá nós teremos o quê? Os requisitos específicos, né? Ou seja, isso aqui é em outra lei, tá? Em outra lei, não na lei dos requisitos básicos. Então, o estatuto, não só aqui o estatuto do município de Cuiabá, mas todo e qualquer estatuto, nós temos aí os requisitos básicos, né? E eles são o quê? Muito semelhantes um com o outro, né? Então, primeiro requisito, né? Vamos lá, primeiro, nacionalidade brasileira. Observem que aqui neste ponto o legislador não fez questão de colocar brasileiros naturalizado, ou seja, o brasileiro que obtém aí a sua nacionalidade, o cidadão que obtém a nacionalidade brasileira, ele já está apto para assumir. E estrangeiros, que nós vimos também na aula passada, né? Estrangeiros podem também, professor, ocupar cargos públicos? Podem, né? E nós temos aí no Brasil, eu não sei aqui em Cuiabá, mas deve ter aí, dada a onda de imigração que nós estamos tendo aí, de angolanos, né, de haitianos, de venezuelanos, né, com certeza deve ter alguém lá ocupando algum cargo público, né? Agora, o estrangeiro, ele para ocupar o cargo público, ele deverá atender o quê? O efeito da lei. Então, isso aqui é uma norma com efeito contínuo, então tem que obedecer à lei. Então, brasileiros, natos ou naturalizados, e estrangeiros na forma da lei. Tá? Eu já vi várias provas de concurso que o cara colocou estrangeiros, colocou ponto final. Ele omitiu a palavra na forma da lei. E aí, professor, aí está errado, né? Porque não é qualquer estrangeiro que pode ocupar cargo público. Ele pode ocupar, a Constituição trouxe essa possibilidade, mas ele vai ter que atender aí a lei específica sobre o assunto. Só isso é o suficiente, ok? Vamos lá, segundo requisito, gozo dos direitos políticos, né? Direitos políticos é você o quê, né? É poder votar e ser votado. Se você sofreu uma ação de probidade administrativa na qual você foi condenado a 5 anos aí de suspensão dos seus direitos políticos, né? Por exemplo, então durante essa suspensão dos seus direitos políticos, você fica impedido, claro, de o quê? De ocupar um cargo público, né? Vem comigo. Terceira possibilidade aqui, terceiro requisito. Quitação com as obrigações militares, neste caso aqui exclusivamente para o sexo masculino. Quitação das obrigações eleitorais, né? Então você vai ter que provar que você tem regularidade aí das últimas 3, 4 eleições aí, né? Das 2 últimas eleições, 3, 4 eleições aí, e com o fisco municipal. Professor, por que está em amarelo aqui? Está em amarelo porque isso aqui é um requisito específico para o município de Cuiabá. É uma particularidade. Potencial questão de prova. Se eu fosse mesmo o examinador, eu ia cobrar essas coisas, né? Por que está colocando isso? Porque no Estatuto da União e o Estatuto o Estatuto Estadual não tem essa particularidade. Então, olha só, quitação com fisco municipal é um dos requisitos básicos para a sua investidura no cargo público, né? Quarto, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Claro, cargo de nível superior, você vai ter que apresentar o que é diplomação de nível superior e assim por diante. Maioridade civil, ou seja, acima de 18 anos, tá? Então não é qualquer um que pode ocupar um cargo público, né? Aptidão física e mental, né? Claro, ele tem que estar apto fisicamente e mentalmente para exercer as atribuições do cargo, né? E finalmente, o último dispositivo, idoneidade moral, ele tem que estar de acordo aí com a ética da moralidade pública, não ter restrições aí, principalmente na justiça criminal. Pronto, então esses aqui são os requisitos para investidura, para qualquer cargo público, para qualquer provimento, ok? Esses aqui são requisitos básicos, né? E os requisitos específicos, professor, está aqui no parágrafo único. As atribuições do cargo público, podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
Todo cargo público tem as suas atribuições. O cargo público não é criado em lei? Sim, o cargo público é criado em lei e esse cargo ele só pode ser ter denominação própria, a gente já viu, né? Por exemplo, professor, tá? E ele tem requisitos. O que é o requisitos? É as competências que terão os agentes no exercício do cargo, aquilo que ele vai fazer. Então, é as atribuições do cargo, né? Que ele vai ter as competências com base no quê? Nas suas atribuições. Então, de acordo com as atribuições aqui, pode exigir o quê? Outros requisitos. Esses outros requisitos, ele é chamado de requisitos específicos na lei de carreira. Pronto, tá aí para vocês, né? Então, isso aqui é os requisitos do caso. Isso aqui é o artigo 13. E agora? Agora, a gente vai para o artigo 14. São formas de provimento. Ah, professor, você já falou. Já falei, né? Forma de provimento, né? 4 R's, ok? 4 R's, A, N, P, né? ANP. Então não pode, né? Não pode, 4 R's, ANP, né? Então vem comigo. Então primeiro é o caso da nomeação, né? Então primeira forma de provimento, nós temos aí a nomeação. Essa nomeação, nós veremos mais adiante, tá? Ela tem duas formas, né? Ou em caráter efetivo, tá? Ou ela vai ter o quê? Ou encargo em comissão. Ok, forma de nomeação. Segundo, né? Promoção, né? Promoção. Então, o que vem a ser a promoção, professor? Então, um cara aqui, vou colocar aqui, vou fazer uma simulação aqui de uma carreira qualquer, tá? Tá aqui, ó. Então tem classe A, tem classe B, classe C, classe D. Nós temos as referências e os padrões aqui, certo? Então tá aqui, né? Tá bom aqui, né? Então o sujeito está se posicionado aqui na A, ó, na 1. Quando ele pula para B, ou ele faz isso aqui, ó, ele está tendo esses pulinhos, né? Esses pulinhos aqui é a promoção. Então a promoção se dá dentro da lei de carreira. Dentro da lei de carreira. Dentro da lei de carreira. Tudo bem? Vamos lá. Outra. Readaptação, tá? Então, promoção é esse Pzinho aqui, ó. Nomeação é esse aqui. O que é a readaptação, né? Eu vou colocar entre aspas aqui, ó. É o servidor doente, impossibilitado, né? Então, o cara lá é professor, por exemplo, né? E na escola é só de quadro a giz, coitado. E ele tem uma alergia ao giz gigantesca, então ele não pode exercer, tá? Ele podia, na boa, né? Tanto o giz, ele pegou uma alergia profunda. Então ele não pode, ele tem alergia, ele não pode ser professor, não pode ministrar. O que acontece? Mas ele pode fazer outras coisas, ele pode ir para a secretaria, pode ir para a biblioteca, não sei o quê, papapá, pode ser o coordenador pedagógico, não é isso? Por quê? Então ele vai o quê? Ele vai ser readaptado, tá? Então ele deixa, né, a função de professor, né, e ele vai prover uma outra função de um outro cargo, de uma outra função especial. Isso aqui é o quê? É a readaptação, né? Reversão, né? Reversão você vai colocar aqui, ó, do aposentado. Aposentado, né? O cara estava gozando da sua aposentadoria, né? É chamado desaposentação, né? O termo grande, enorme. Aí o povo não quer, o povo faz de tudo para não aposentar, cara. Por quê? Porque está reduzindo a remuneração do sujeito, né? Então o cara está lá, aposentado, ele foi estar aposentado, tá certo? Está aposentado, a gente vai falar todos os detalhes em relação a isso, e aí ele volta ao serviço público. Então esse cara aí é a reversão, né? Aproveitamento, né? Esse A aqui, ó, reaproveitamento. O que é isso, professor? O cara está lá na sua secretaria, bem faceiro, de boa. De repente, ele se depara, né, com uma aprovação de uma lei. Está lá no Poder Legislativo, lá na Câmara dos Vereadores, extinguindo o seu órgão. Tá? Extinguiu o órgão. Pronto, extinguiu o órgão. Todo o cargo está vinculado no órgão, então ele vai estar o quê? Em disponibilidade. Ele vai ser colocado em disponibilidade, ele vai ficar em casa, né, com a remuneração aí que a gente vai explicar a regra da disponibilidade para vocês.
nessa aula ainda, né? E aí depois arruma uma vaga em outro órgão. Ele vai ser o quê? Aproveitado. Então ele vai ter um provimento aproveitado em outro órgão, tá? Em outro órgão com atividades compatíveis que eles. Então isso aqui é o Instituto da Aproveitamento, reintegração. Esse aqui é o cara que foi demitido. Ele foi demitido, ele consegue derrubar o ato de demissão e ele vai voltar, né? Quando ele volta, se o cargo dele já estiver ocupado, o cara anterior ele vai passar da recondução. Então a recondução aqui pode ser inclusive aí da questão aí da a recondução aí do cara que é inabilitado também em estágio probatório. Então a gente vai falar as duas situações aqui da recondução. Bacana? Então o artigo 14, muito importante, você tem que colocar até um provimento à entrada, né? Entrada para o cara ser titular, né? Alguém que vai ser titular de cargo, né? E esse provimento são 7 tipos, tá? Temos 2 tipos aí, né, que foi declarado inconstitucional, mas esse estatuto não trouxe, que é a ascensão e a transferência. Tá? Isso aí não foi, então está aí, né? Pronto, ok. Professor, e essa matéria aqui? Essa aqui é uma matéria bastante discutida dos nossos tribunais superiores, e a gente vai aqui falar um pouquinho da súmula, né? Então, súmula vinculante 43, vem comigo aqui. É inconstitucional. O que significa inconstitucional? Aquele que está ofendendo a nossa Constituição, né? Segundo a pirâmide de Kelsen, ela está no topo do nosso ordenamento jurídico, né? Toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento ou em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente investido, né? Esse negócio aqui, tá? Ele está proibindo o efeito da ascensão. Tá? Ascensão. Tá? O que era isso, professor? Antes da Constituição de 88, tá? Nós tínhamos a seguinte situação, né? O cara, ele faz um provimento, por exemplo, tá? Ele faz um concurso, um concurso, né? Para o cargo de técnico. Né? Esse cargo de técnico aqui, nível médio. Tá? O que acontecia? O cara já estava na administração pública, né? Aí ele fazia um processo seletivo interno. Olha aí. Seletivo. Um concurso, vamos colocar certinho aqui, ó, público, tá? Para assumir o cargo de auditor, que é nível superior. Tá? O nome disso aqui, né, era ascensão. Ele saía de um cargo, de uma carreira, para outro cargo, uma outra carreira. Isso aqui é o quê? É ascensão. Isso aqui foi proibido já pelo Supremo Tribunal Federal, que está desrespeitando. Ó. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia, modalidade, processo seletivo interno, por exemplo, né, que propicia o servidor investir. Então, o cara está aqui de técnico, né, administrativo, sem prévia aprovação em concurso público, olha aí. Então, não é concurso público. Quando ele vai, processo seletivo interno, né, interno, por exemplo, né, ó. No concurso público, todos podem disputar, é claro que fica muito mais competitivo, né? Destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira. O cara que é técnico administrativo é uma carreira, o outro é auditor, outra carreira, né? Então isso aqui é inconstitucional, ó, na qual anteriormente investido. Tá? Então, na qual anteriormente investido. Então, você não pode, isso aqui que é o tal da ascensão, não pode, né? Então, tem que ter concurso público. Então, ele está numa carreira de professor, ele quer ser auditor. Pode? Pode. Então, ele vai ter que fazer o concurso público, né? Princípio da igualdade para disputar esse concurso para com outros, né? Ok? Então, aí, primeira súmula vinculante, inclusive nesta aula, né? E a aula
do regime disciplinar, são as 2 aulas na qual o professor ele é obrigado a te apresentar várias súmulas aí, vários entendimentos aí do Poder Judiciário que completam o entendimento do Estatuto. E isso pode ser cobrado em prova, né? Então, a primeira súmula, a súmula vinculante, número 43. Bacana. Prof, estamos estudando o quê? 4R, ANP. Tá aí, já apresentei esse cara para vocês. E aí, professor? Ainda na palavra do provimento, né? Na palavra do provimento, nós temos ainda 2 tipos de provimento. Provimento originário e provimento derivado. E aí, professor? Na prova, o cara pode colocar lá provimento originário. E aí, você vai ter que entender qual que é esse tipo. Nós temos quantos tipos de provimento? 7. 7 tipos. Dos 7 tipos, apenas um deles, ele é o provimento originário. O restante vai ser o quê? Derivado. Professor, o que significa originário? Inicial, que vai se originar. Né? De todos os provimentos do 4R ANP, qual que é o provimento que inicia? Que é o primeiro passo para ele ocupar um cargo público, né? Para ele ser investido em um cargo público. Claro, é isso, você acertou. É o quê? É a nomeação. Tá aqui, ó. Nomeação. Então, esse cara aqui, ó, originário aqui, ó, é a nomeação. Todos os demais serão de provimento derivado. Tá? Então, provimento originário, nomeação. Tá? Vem comigo aqui. Né? E esse provimento originário, ampliando um pouco o nosso conceito, ele é tanto para o cargo público quanto para o emprego público. Né? Emprego público, você já sabe, né? É as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Né? São aqueles regidos pelo CLT, não pelo regime jurídico único. Né? Ok, então existe o provimento originário para os 2 tipos. Né? Tanto um quanto o outro necessita para o provimento originário prévia aprovação em concurso público. Está aí para vocês. Para que você ocupe o quê? Ó, o regime jurídico único para o cargo público, que é o nosso caso aqui, ó, da Lei Complementar 93 de 2003, e o emprego público das empresas aí, da CLT, né? Então vem comigo, só para fechar aqui esse assunto aqui, tá? Então, provimento, atenção. Então, provimento, ele vai, tá? Provimento, ele vai se dividir em provimento originário e provimento derivado. Na altura do campeonato, deste assunto aqui, eu quero que você fixe apenas uma coisa, tá? Provimento originário inicial, ele só tem um tipo, que é a nomeação. O provimento originário se dá somente com a nomeação. Então, se o examinador, na sua prova, o sujeito lá, ele quer complicar, ele pensa que você não sabe, ele vai lá e manda lá provimento originário. Ele mandou lá provimento originário, opa, o cara pensa que vai me enganar? Não vai. Ele está se referindo à nomeação. Tá? Professor, derivado. Né? O derivado vão ser todas as outras formas de provimento. Nós temos quantos tipos de provimento? 7, 4 R's ANP. Então será os 4 R's, mais o A e mais o P. Né? Derivado. Derivado significa que deriva de alguma coisa. Vai derivar da onde? Vai derivar do provimento originário. Então, todas as demais situações vão derivar do provimento originário, tá? Do provimento originário, né? E nesse derivado, nós vamos ter aqui 3 tipos, né? Vertical, horizontal ou por reingresso, né? Professor, vertical, ó. Desculpa, vertical, né? Tá aqui, né? Vertical. Tá? Vertical. O vertical ele vai ser o quê? Promovido, né? Olha, vai ser de uma situação para outra, né? Horizontal, né? Horizontal, né? A readaptação, por exemplo. E reingresso, o cara saiu e voltou, o cara aposentou, voltou, o cara foi demitido, voltou. Tá? O cara, ele foi acionado outro concurso, aí ele foi inabilitado no concurso público, vai ser reconduzido, ele volta. Né? Então essas são as situações. Então você tem que saber provimento derivado. Ele pode ser vertical, ele pode ser horizontal e pode ser o quê? Ele pode ser por reingresso. Primeiro, vertical, né? Vertical, tá? Atenção, essa promoção é diferente da ascensão daquela súmula vinculante 43. Vamos lá.
Então, colocar aqui a carreira, né? Vou colocar aqui, ó, não, vou colocar cargo, tá, de professor. Aí, cargo de professor, tá? Tá carreira de professor, né? Então, você tem aqui, ó, tá? Dentro aqui desse cargo, dessa carreira, ó. O cara tem A, B, C, D. Esse cara aqui são as famosas classes, né? Aí você tem o que? As referências, né? Tá aqui, ó. O cara tá aqui, ele veio para cá, depois ele vem para cá. Aí tá se movimentando, né? Ó. Ele está se movimentando, né? Então, essa movimentação aqui, quando ele está se movimentando, o objetivo final do cara é aqui. Então, isso aqui é o quê? Ele está tendo, ó, a movimentação dele aqui, ó, na vertical, tá? Na vertical. Então, esse cara aqui está sendo promovido. Isso aqui é um provimento, ó. Ocorre com a passagem de um cargo para o outro, implicando na ascensão, não a ascensão de ocupar outro cargo, né? Eu coloquei aquela suma, tá aqui. Agora, o que não pode é o seguinte, o cara sai daqui e aí ele vem aqui para o cargo de auditor, por exemplo. Tá? Ele, ó, não, isso aqui é ascensão. Essa ascensão aqui é de ascender dentro da carreira, tá? E essa ascensão aqui era uma forma de provimento que foi banida, graças a Deus, aí, pelo Supremo Tribunal Federal, porque realmente ofende a Constituição Federal. Então, isso aqui é a vertical, dentro da carreira. Tá? Segundo tipo de promoção, nós temos a vertical, nós vamos ter a horizontal. Né? Não implica elevação, e sim uma movimentação funcional. Exemplo, readaptação. Tá? Então, readaptação. O cara é professor, ele não pode mais exercer a função de professor por diversos motivos, né? Claro, com laudo médico, tudo. A gente vai falar todos os detalhes daqui da reversão. O que acontece? Mas ele não precisa ser aposentado compulsoriamente, ele não pode ser aposentado por invalidez. Ele pode se desempenhar essas funções em outro cargo, ele pode ser útil, né? Então desloca um cara, ele vai sofrer o instituto da readaptação. Terceiro e último tipo de provimento é por reingresso. O cara sai e volta ao serviço público. Neste caso aqui, ó, ocorre quando há uma reintegração do servidor junto à administração. Exemplo, reintegração. O que significa aqui essa reintegração? O cara foi demitido ao bem do serviço público, né? Aí o cara entra na justiça e consegue cancelar esse ato, né? Que está cada vez mais difícil, né? Porque hoje os órgãos aí já fazem os processos muito bem feitos, já mete o pé na bunda pro cara e passaporte carimbado para sempre, né? Então ele volta, é a reintegração. Recondução. O cara aposentou. Recondução. O cara, ele saiu de um cargo, foi para outro cargo, né? E depois ele foi inabilitado em estágio probatório, ele vai ser reconduzido para o cargo anterior. Então a recondução do cargo anterior, ele ocorre em duas situações, né? Terceiro, reversão, o cara aposentou. O cara aposentou, ele vai voltar. Reaproveitamento. O aproveitamento decorre da disponibilidade. Então o cara trabalhava na sua secretaria, bacana, estava lá 15 anos trabalhando, servidor público, de boa, batendo ponto, já conhecia todo mundo, já estava totalmente integrado, gostava do que faz, só que o que aconteceu, uma decisão governamental extinguiu a secretaria e todos os cargos. Extinguiu, não vai mais trabalhar lá. E aí, professor? Aí, automaticamente, ele vai ser colocado à disposição do órgão, em casa, de boa, né? E aí, só que o órgão falou, opa, esse sujeito aqui, ele tudo bem, a secretaria dele foi extinta, mas ele pode trabalhar lá no RH da prefeitura. Opa! Aí faz um ato de aproveitamento. O sujeito, vem cá. Ou seja, ele vai voltar, a disponibilidade ele sai, depois do aproveitamento ele volta. Então isso aqui é questão de concurso, você tem que saber, tem que colocar no seu caderninho, né? Ok, e agora? Agora a gente vai começar a falar de seleção, né? A seleção dos candidatos será realizada, né? Então vamos lá, dois tipos, né? Primeiro, né? Concurso público, claro, né? Concurso público nos casos de recrutamento geral, para provimento por nomeação. Então, concurso público é apenas para o provimento de nomeação. E eu digo para vocês, de todas as formas de provimento, essa forma de provimento nomeação é a mais complexa, é a que tem mais detalhes e, claro, lógico e evidente, é a forma que nós temos mais questões de concurso, onde mais é cobrado, né? Então, concurso público é apenas para cargo efetivo, ok?
Promoção, né? A promoção já é dentro da própria carreira, né? Para você ter critérios para o gerenciamento da carreira. Por promoção, nos casos de recrutamento preferencial observado a lei de carreira. Tem que ser o quê? Dentro da carreira, porque se não for dentro da carreira, ele é ascensão, ele é inconstitucional. Bacana? Ok, pago, né? Vem falar aqui, agora, pessoal, vamos falar o quê? De concurso público, né? Seguindo nosso critério anterior. Qual que é o nosso critério desde a primeira aula? Todos os assuntos que tiverem aderência na Constituição, aqueles assuntos mais importantes, eu me responsabilizo em trazer para vocês. Porque são os... Então, é o seguinte, concurso público. Professor, quem que inventou esse tal de concurso público, né? O concurso público foi criado, né, em 1936 pelo Departamento de Administração do Serviço Público Federal, DASP, lá na época de Getúlio Vargas, né? Então, lá começou essa ideia de concurso público, né? E aí, prof? E aí é o seguinte, tá? E aí é o seguinte, né? O que acontece, né? Então, lá foi a primeira ideia de concurso, né? Lá em 1936. E aí, professor, aí, né, até a Constituição de 1988, nós tínhamos o concurso público, só que o concurso público ele não era obrigatório, né? Então, a partir de 1988, no seu artigo 37, inciso 2º, né, ele trouxe um princípio importantíssimo para a administração pública. É o princípio da imprescindibilidade do concurso público, ou seja, da obrigatoriedade do concurso público, né? Então vem comigo. A investidura em cargo ou emprego público, cargo, tá? Esse cargo é o quê? Esse cargo vem a ser administração pública direta, autarquias e fundações, ou emprego público, empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Como exemplo, ele vai ser regido pela CLT. Depende de aprovação prévia em concurso público, olha aí, né? Esse concurso público ele pode ser de provas ou de provas e títulos, ok? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, né? Na forma prevista em lei. Professor, quais são essas formas previstas em lei? Aí, no caso do município de Cuiabá, a Lei Complementar 93 e mais a Lei de Carreira Específica. Ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, nós temos aqui nomeação, né? Nomeação, vamos pegar aqui, ó. Só pela ordem aqui, né? Então, nomeação, só para vocês entenderem aqui, né? Nomeação. Tá? Cargo efetivo. Só pode ocorrer mediante concurso público, tá? E nomeação para cargo em comissão. Certo? Sem concurso. Este cara aqui, como ele faz concurso, passa a ser um ato vinculado, ele vai adquirir futuramente a estabilidade. Que a gente vai falar nessa aula também. Por isso que é a vantagem do concurso público. Esse cargo em comissão, ele não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Esse cara aqui é chamado de ad nutum, né? Ou seja, livre nomeação e livre exoneração. Entra e sai de acordo com o negócio. É claro, quem vai nomear nos dois casos aqui vai ser a autoridade. E para a Lei Complementar 93, nós temos duas autoridades somente, o prefeito e nós temos aqui o presidente da Câmara dos Vereadores, Poder Legislativo. Então tá aí para vocês, né? O que acontece, né? Então esse aqui é o dispositivo constitucional e o dispositivo também da Lei Complementar 93, né? Concurso público, cargo efetivo, estabilidade. Bacana, fechou, tá aí para vocês. Então o que nós temos aqui? Nós temos já a figura do quê? Lá nós temos dois cargos aqui. Cargo efetivo ou emprego público, somente concurso público. Agora, o cargo em comissão, declarado em livre nomeação e exoneração, ele não necessita de concurso público, né? Resumo disso tudo aqui.
Provimento para cargo público. Cargo público em público, obrigatoriedade do concurso público. Cargo em comissão é um ato discricionário, ou seja, da vontade da autoridade competente. Regra geral para concursos públicos, né? Ok, tá? Tá aí. Nós estamos falando o quê? De nomeação. Estamos falando de provimento, tá? Professor, nós temos alguns cargos, tá? Alguns provimentos na administração pública que decorrem sem concurso público? Sim. Provimento sem concurso público. Esse provimento sem concurso público, você acabou de aprender a regra geral. Cargos, tá? É cargo efetivo, concurso público, livre nomeação, sem concurso público, livre nomeação e exoneração. Mas nós temos aí algumas exceções, e exatamente essas exceções na qual o examinador faz uma prova difícil. E você tem que estar preparado para essa prova difícil. Então, primeiro caso, cargos eletivos. O cara se elege para ser prefeito. O prefeito de Cuiabá ele está sujeito à LC 93, com certeza. Os vereadores, né? Então são cargos eletivos. Eu estou colocando cargos eletivos aqui, né? Cargos aqui no âmbito do município. Então é sem concurso público, né? Ele vai ocupar um cargo público, mas sem concurso público, né? E ele não é de livre nomeação nem exoneração, ele tem um mandato, né? Tempo certo, tá aí, né? Segundo caso, cargo em comissão. Eu já falei, inclusive esse cara aqui está previsto na Constituição, né? Livre nomeação ou exoneração. Gravem essa expressão em latim, ad nutum, né? Ad nutum é o cargo em comissão. Terceira prerrogativa, está aqui, contratação por tempo determinado, artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que o Estatuto traz aqui. Muito chamado, isso aqui também é chamado de contrato temporário, contrato de interinos, né? Contrato de interinos, muito comum na área da saúde, muito comum na área do quê? Da educação. Professor, o que acontece? Vamos lá, já começou o ano letivo em fevereiro, tá? No mês de abril, o professor Belo Faceiro, com seu direito, ele foi lá e se aposentou. Ele cumpriu os requisitos e foi para casa, bacana. Só que ele estava na sala de aula. E aí, professor, como é que fica as crianças? Não pode ficar sem aula, não tem ninguém para substituir. Então, nesse caso, justifica o quê? A realização de um contrato temporário, né? Ó, por tempo determinado, né? Temporário. Quarto provimento sem concurso público. Sem concurso público, né? Vamos lá. Essa situação aqui. Hipóteses constitucionais, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Aqui só está federal. Ou seja, né, são expressamente previstos nesse instrumento. Quem? Ministro do TCU. O ministro do TCU ele ocupa um cargo vitalício, né, além do cargo vitalício ali, não há provimento em concurso público. Tá? Ele é nomeado pelo presidente da República. Membros aqui, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, né? Tribunal Superior do Trabalho, aqui no Estado, né? Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado, nós temos aí o TJ, claro, Constituição Estadual, então são essas hipóteses constitucionais, né? Que eles têm aqui, é sem concurso público, né? Tem mais exceção? Tem mais. Servidores estabilizados, né? Nós vimos o seguinte, vem comigo aqui, tá? A regra do concurso público foi de 1988, não é isso? Constituição, regra, concurso público. Ok. O que acontece desses estabilizados? Então, essa regra aqui, ó, foi daqui para cá. E daqui para cá, professor? Teve a regra aqui. 5 anos antes, vamos colocar esse período aqui, aqueles que tiveram provimento aí, né? Antes de 5 anos, perdão, né? Daqui, ó, tá? Antes, esse período aqui. O cara que foi nomeado antes aqui, vamos colocar a regrinha de 1983, né? O cara foi nomeado aqui em 1980, né? Antes, ó, mais de que 5 anos antes da Constituição, esse sujeito aqui, tá? Ele sofreu o instituto do quê? Da estabilidade. Ele foi estabilizado, estabilizados, né? Isso está lá
no ato das disposições constitucionais transitórias, né? Então eles foram estabilizados, tá? Eles foram estabilizados, né? Esse pessoal aqui já é raro, né? Tem muito pouco aí, muito pouco mesmo. A maioria já foi para casa, né? E finalmente, o último caso aqui de provimento sem concurso público, né? Sem concurso público é o agente comunitário de saúde e combate a epidemias, né? Previsto na Constituição Federal, artigo 198, inserido pela emenda 51, que foi regulamentado pela Lei 11.350 de 2006, criou o emprego público com provimento pelo processo seletivo público, sendo vedada a contratação temporária, né? Um verdadeiro monstrinho no direito administrativo brasileiro. Mas está aí, você pode saber, então, o agente comunitário de saúde em combate a endemias, tá? Ele vai ocupar um cargo, ele vai ocupar aí uma função pública, mas sem concurso público, né? Ok? Bacana. 10, né? Então são 6 casos aqui. Gente, esse curso aqui, eu passei para vocês o seguinte: eu quero detalhes, eu quero que você fique competitivo para qualquer tipo de prova, pode ter certeza disso, né? Ok. E agora? Agora, é claro que o Estatuto trouxe o que? A previsibilidade da seleção para o concurso. Artigo 16. O concurso público será de provas ou de provas e títulos e pode ser realizado em diversas etapas conforme dispuser a lei de carreira. Tá aí, então se a lei de carreira tiver etapa, curso de formação, psicotécnico, teste físico, cada uma etapa, pode, claro, né? Então tá aí para vocês, seguindo aqui o mandamento constitucional. Parágrafo 1º, vem comigo. O edital do concurso fixará os requisitos para a inscrição do candidato, observado o disposto no artigo 13. O que é o artigo 13? O artigo 13 foi o primeiro artigo da aula, onde trata dos requisitos básicos para investidura no cargo, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? As atribuições do cargo devem exigir formação profissional, exame psicotécnico ou outro critério objetivo no interesse da administração para o ingresso do serviço público, né? Então aí, atribuições do cargo. O que significa atribuições do cargo? Atribuições do cargo significa dizer o seguinte: para o seu exercício, né? Então deve exigir formação profissional. Vamos colocar aqui professor, tá? Vai dar aula de língua portuguesa. Então vai exigir o quê? Formação em língua portuguesa, em linguagens, né? Exame psicotécnico, né? Você está preparado a lidar com as crianças, por exemplo, né? Ou outro critério objetivo. Professor, outro critério objetivo para o cargo de professor, por exemplo, né? Aula didática. Aí, aula prática, né? No interesse da administração do ingresso do serviço público. Então, isso aqui está colocando o quê? Alguns outros critérios específicos para a seleção do cargo de professor, né? Ótimo, né? Vamos lá. Isso aqui é do concurso, né? O candidato aprovado em concurso público deverá comprovar os requisitos exigidos no edital na data da posse. Muito importante essa informação, Carol. Então é o seguinte, professor, qual que é o momento que eu tenho que apresentar o meu diploma de nível superior? Qual é o momento que eu devo apresentar meu diploma de nível médio para entrar em exercício, para tomar posse? É na inscrição? Não. O parágrafo 3º do artigo 16, ele é claro. Na onde? Na data da posse. Tá? Professor, eu tenho 17 anos, eu posso fazer o concurso? Pode. Né? Agora, você tem que torcer para quê? Para você não ser nomeado, tá? Não ser nomeado, para você não ser nomeado, você tem que ter a maioridade, 18 anos. Então, é na data da posse. Tá? Data da posse. A inscrição em concurso público fica condicionado ao pagamento do valor fixado no edital, pagamento da taxa, claro, né? Ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas na lei, ou seja, normal, né? Então, para ele se inscrever, ele vai ter que pagar a taxa, que é a regra geral. Mas nós temos a legislação municipal e uma legislação estadual também, que prevê o quê? Algumas hipóteses de isenção aí, isenção da taxa de inscrição do concurso. Parágrafo 5º, né? As condições da realização do concurso público e as suas modificações serão fixadas em edital. Parou. O que tem edital? Edital é a lei do concurso. Edital é a lei do concurso. É a lei do concurso.
obriga a todos, né? Quem que é todos? Obriga a administração pública, os candidatos, a banca examinadora a cumprir essa lei do concurso. Então, quando você vai fazer um concurso público, cara, a primeira coisa, você tem que ter o edital na cabeça, você tem que conhecer as regras, e você vai ter que jogar com essas regras. Essas são as regras do jogo, não tem jeitinho, tá? O qual será publicado no DO, Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado, de Mato Grosso. Por que ele vai publicar lá? Porque não tem mais a figura da Gazeta Mercantil. Tá? Teve um convênio aí com o Tribunal de Contas, então ele publica lá um Tribunal de Contas para a economia, né, dos órgãos e assim por diante, né, de conta do Estado do Mato Grosso, ou em outro diário oficial a ser adotado pelo município de Cuiabá. Hoje, né, por enquanto está sendo adotado aí o Diário Oficial de Contas, né. Aí só fazer uma analogia para explicar melhor esse quinto aqui, né. Por exemplo, nível estadual, o governo do Estado do Mato Grosso, ele tem a sua imprensa oficial. É claro que a estrutura da imprensa oficial é caríssima, né? Bastante gente, né? Então o próprio Estado de Mato Grosso tem a sua imprensa oficial. Então ele publica os seus atos lá no Diário Oficial. Lembra-se que lá nos requisitos dos atos administrativos a publicidade é um deles. Então ele tem que tornar público, né? Então ele está colocando aqui que deve publicar o edital, claro, oficialmente no Diário Oficial de Contas que está utilizando, ou em outro que na época tiver, ok? Parágrafo 6º, vem comigo aqui. O candidato inscrito não adquire o direito de realização do concurso na época e condições inicialmente estabelecidas, podendo ser modificadas com prévia e ampla divulgação, bem como o candidato aprovado não adquire direito absoluto à nomeação. Todavia, o ato de convocação dos aprovados para a admissão deverá o poder público respeitar a ordem de classificação. Prof, e aí? Várias coisas nesse parágrafo. Pela ordem. Primeiro, ele fala das regras de concurso. Regras do edital. O que ele está falando? Que essas regras podem ser alteradas, tá? Ele pode ser o quê? Alteradas, né? Então, podem ser alteradas, né? Pode ser alterada. Quando que ele pode ser alterada? Com prévia e ampla divulgação. Bacana, né? Então, aqui ele pode ser o quê? É o Instituto da Retificação. Retificação do edital. E acontece muito edital complementar. Então tá aí. Segundo comando importante. Bem como o candidato não aprovado não adquire o direito absoluto à nomeação. Né? Não adquire o direito absoluto à nomeação, né? Deixa eu ver aqui. Quem que tá ligando aqui? Um tal de... desculpa aí, pessoal. O que é isso aí, cara? É expectativa de direito. Expectativa de direito. O que acontece, né? Lembre-se, cara, este cara aqui, este estatuto, tá? É de 2003. A legislação ampliou, né? O que é isso? Aprovação, expectativa de direito. Então vamos lá, o município de Cuiabá abre concurso para 10 vagas. Você foi o segundo colocado. Você foi aprovado dentro do número de vagas, né? E aí, a gente vai ver aqui, ainda nessa aula, a parte de súmulas. E existe uma súmula já do Supremo Tribunal Federal que definiu o seguinte: se você, né, que já contraria esse parágrafo, se você for aprovado dentro do número de vagas, tá? A administração pública é obrigada a te chamar dentro do prazo de validade do concurso. Tá? Ou seja, então ele está aqui. Então ele vem completar, bem como candidato aprovado não adquire o direito absoluto de nomeação. Tá aí para vocês aí, né?
não adquire o direito de nomeação, né? Então é uma expectativa de direito. Só que essa expectativa de direito hoje, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, né? Ele se você passa dentro do número de vagas, você vai ser chamado. E o terceiro e último comando do parágrafo 6º diz o seguinte, né? Ele vai poderá, ordem de classificação, que é o benefício de ordem, ordem, tá? De classificação. Se eu passei em primeiro, sou chamado primeiro. Se eu passei em 10º, você vai ser chamado na 10ª posição. Bacana? Então esse aqui é o comando do parágrafo 6º, né? Calma que concurso público aí tem bastante julgado, eu sou obrigado a apresentar isso para que vocês tenham um entendimento maior da matéria. Vamos lá, parágrafo 7º. O concurso deve ser homologado pelo prefeito municipal até 90 dias a contar do encerramento das inscrições, prorrogável por igual período, né? Então é o seguinte, houve o encerramento das inscrições, então o prefeito aí, o legislador municipal já colocou aí, que deve homologar em 90 dias, né? O que acontecia antes? Já vi muito isso, né? Não, claro, no município de Cuiabá, mas em outros municípios aí, o concurso nunca é homologado, já passaram 6 meses e não é homologado. Então aqui ele colocou um freio para a administração pública. Olha, você tem 90 dias a partir do encerramento das inscrições e mais 90 dias aí, né? 180 dias. Eu acho prazo meio pouco, porque às vezes você tem concurso em 5, 6 etapas aí, né? Demora aí 8 meses aí para a seleção de todas as etapas, né? Mas bacana, assim que diz a legislação, vamos cumprir, né? Vem comigo, parágrafo 8º diz o seguinte: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado, né? Então não abrirá. E aí, professor, vou ter que fazer um adiantamento, depois eu volto aqui. Olha só, vem comigo aqui. Artigo 37, inciso 3º, que fala de concurso, que é o prazo de validade do concurso. Então, prazo de validade do concurso, 2 anos. Bacana, né? Prorrogáveis por uma igual período, né? Então, vamos lá. Eu vou explicar esse cara aqui, depois eu volto lá, tá? Calma. Exemplo. Então, vamos aqui comigo. Validade. Vou colocar aqui, exemplo 1, né? Validade, 2 anos. Então, este concurso pode ser prorrogado por mais 2, ter a validade de 4. Isso aqui é de 90% dos concursos, né? Exemplo 2, vem comigo. Validade, 1 ano. Ele pode ser prorrogado? Pode. Por mais quanto tempo? Mais um ano. 2 anos. Exemplo 3, prof. Vamos lá. Tá? Validade, 6 meses? Tem. Pode ser prorrogado? Pode. Por mais 6. 1 ano. Tá aí. Ok. Pago esse assunto aqui da validade e a prorrogação do concurso. Tá? Mas agora vem o inciso 4º, que é o inciso que eu quero explicar para vocês. Tá? Olha só. Durante o prazo improrrogável, tá? Improrrogável, previsto no edital de convocação, vamos colocar um exemplo prático aqui, tá? Então é o seguinte, 2 anos, ok? Ele foi prorrogado por mais 2 anos, 4 anos. Aquele aprovado em concurso público, esse sujeitinho aqui, o sujeito aqui, tá? Em concurso público de provas e provas de títulos, será convocado com prioridade sobre os novos concursandos, né? Então é o seguinte, nesse período aqui, vamos colocar aqui 1, né? Ele fez o concurso do edital, olha aí, edital 001, tá? Ok. Esse edital 001 tem esse prazo de validade aqui. Então ele foi aprovado, tá? Vamos supor que, vamos colocar que esse edital aqui é em 2020, certo? Então vale até 2024. Em 2022, tá? A prefeitura lança o edital, ok, 002. Pode? Pode. Ele pode fazer o concurso? Pode fazer o concurso. O que ele não pode fazer é o seguinte, é nomear pessoas desse concurso antes do edital anterior. Vem comigo, será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego de carreira.
Então, primeiro, dentro do prazo de validade, vai ter que se esgotar os aprovados do edital anterior, o mais antigo, para depois pegar aí o pessoal do edital mais recente. Esse é o dispositivo constitucional. Tá? E aí, professor, vamos voltar agora na legislação estadual. Ele foi mais restritivo ainda. Pode. O que ele falou? Tá? Ele falou o seguinte: olha, enquanto tiver aprovados de concurso, não pode se fazer novo concurso. Não se abrirá novo concurso. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com um prazo de validade não expirado, né? A Constituição, ela foi melhorzinha. Falou, ó, você pode fazer o concurso, você não pode furar o olho do cara anterior, ok? Vem comigo, parágrafo 9º. Fica estabelecida a reserva de vagas. O parágrafo 9º, ele fala de quê? Que é o último parágrafo do concurso público na legislação, ele fala das regras da percentual das vagas aí para portadores de deficiência. Então ele pode reservar, né? Vem comigo. Fica estabelecido a reserva de vagas para pessoas com deficiência no percentual de até 10%, né? Vale lembrar que a Lei 8.112 é de 20%, por exemplo, né? Nos processos de seleção de concurso público, podendo ser aplicado esse percentual aos processos seletivos para contratação temporária por excepcional interesse público, porventura realizados pela municipalidade. Então está aí, reserva de vagas, percentual 10%, né? E agora, pessoal, falando em concurso público é um assunto aí bastante tenso, né? Por que, professor, tenso? Porque nós temos aí diversas regulamentações sobre esse assunto, né? Ó, artigo 37, inciso 2, pago, já expliquei para vocês. O artigo 37, inciso 4, pago para vocês, que é aquela questão durante o prazo de validade, se pode ou não pode fazer concurso público, a gente já explicou para vocês. E agora eu quero falar das súmulas, né? Lembra lá daquele direito absoluto, né? Tá vendo? Concurso público é um direito adquirido ou é uma expectativa de direito, né? Como assim, professor? Eu fui aprovado, professor. A administração pública é obrigada a me chamar. Eu sou obrigado a ser nomeado? Aí é o seguinte, depende, né? Se foi antes da edição dessa súmula, era uma mera expectativa de direito, né? Era uma mera expectativa. Então acontecia muito isso. Eu falo porque eu estou 25 anos nessa vida de concurseiro, cara. 25 anos nessa vida de concurseiro, papo reto com vocês, tá? 25 anos, né? E lá atrás, 20 anos atrás, o cara era aprovado e tinha quantas vagas? Tinham 20 vagas. O cara era aprovado em primeiro lugar, passavam 2 anos, mais 2, 4 nas costas e nada da nomeação. E aí? Era expectativa de direito. Era uma expectativa de direito. E aí, claro, esse assunto foi chegando ao judiciário, foi montando um entendimento em relação a isso, e chegou na edição da súmula número 15 do STF. Vem comigo. Dentro do prazo de validade. Então é 2 mais 2 no máximo. O candidato aprovado tem o direito à nomeação. Então o cara fez lá 10 vagas. Então dentro do prazo de validade ele vai ser obrigado a nomear esses 10 sujeitos. Quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Tá aí, né? Então ele tem o direito aí dentro do número de vagas, né? Falando na seção de súmulas, vem comigo aqui, súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público, né? Ou seja, para o cara que é lá, é o exame psicotécnico. Então é todo cargo que pode, a administração pública, chegou lá o edital, é um cara, merendeira, por exemplo, né? Merendeira, o cargo de merendeira. Lá na lei de carreira, lá nós vimos aqui, né, na LC 93, que é o estatuto, que são as regras básicas, são os requisitos básicos, o requisito básico falou o seguinte, lá no artigo 13, parágrafo único, né, que o exame psicotécnico é possível, mas tem que estar na lei. Que lei que é essa? Lei de carreira. Lá na lei orgânica do município, não está previsto, por exemplo, né, a aplicação do exame psicotécnico para a merendeira. Aí o edital, os filósofos lá da secretaria, os caras bons do argumento,
bom do papo, vamos colocar aí, inserir psicotécnico no edital, faz lei entre as partes, o cara vai ter que fazer para ser aprovado. Só pode incluir no edital, né, se lá na lei de carreira tem a previsibilidade, tá, desse tipo de exame, senão não pode, né? Vamos lá. Não é admissível, por ato administrativo, restringir em razão de idade inscrição em concurso para cargo público. Então tá aí, tá? Então não pode aí estar restringindo, né? Aí nós temos aí várias situações em relação a isso, principalmente nas carreiras policiais que tem um limite de idade, né? Súmula 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º 30, né, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, né? Vamos lá. Proibição de diferenças de salários, exercício e funções de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então não pode ser admitida em relação a isso, né? Vem comigo, súmula 16 também. Funcionário nomeado por concurso tem o direito à posse. Ah, professor, então se eu fui nomeado, eu tenho direito à posse. E posse nós vamos estudar no decorrer da aula, né? Cena para os próximos capítulos aqui. Posse, né? Então, foi nomeado, tem direito à posse, né? A nomeação de funcionários sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Aí tem uma coisa aqui, né? Então, o cara foi nomeado, o cara foi lá nomeado sem concurso. Então, neste caso, ele poderá ser desfeito antes da posse, né? Vamos lá, súmula 684 aqui, né? Vem comigo aqui, 684, né? Última súmula da nossa aula. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato do concurso público. Então, para você excluir um cara de participar, você vai ter que fazer um ato que motivado para o cara. Bacana? Bingo! Então tá aí, concurso público, tudo que você precisa saber sobre essa matéria de concurso público, né? Então, concurso público é para a seleção de quem? Seleção de cargo efetivo, que é um dos cargos mais importantes que nós temos aí. É o cargo que você está estudando, um cargo efetivo, né? E agora, professor? Agora a gente vai seleção para fins de nomeação, para fins de promoção. Promoção é o quê? Uma forma de provimento, de movimentação. Então, claro, né, que a administração pública ele pode fazer uma provinha. Você está na A, vai para B. Para A você ganha isso. Na B você ganha isso, 3 vezes mais. Então, para você sair daqui para cá, né? Você sair daqui para cá, né? Você se movimentar aqui, né? Dessa posição para essa outra posição aqui, ó. Você pode fazer o quê? Uma seleção. Para fins de promoção, tem o objetivo de escolher servidores efetivos para o desenvolvimento da carreira e será realizada de acordo com a lei, exigindo, entre outros requisitos, né? Então, você pode fazer uma seleção dentro da própria carreira para ocupar cargos aí, de classe mais elevada, né? Só que o que ele diz aqui? Quais são os critérios? São 3 critérios. Primeiro, curso de treinamento com aproveitamento de prova objetiva, com aproveitamento ou prova objetiva, títulos conforme a natureza do cargo e produtividade. Então, hora de capacitação, né, para você sair da classe A para a classe B, né, títulos, né, mestrado, doutorado, especialização, produtividade, desempenho no cargo, né, você tem uma atividade melhor. Então, esses aí são os critérios para fins de promoção. É claro que todos os detalhamentos desse critério jogou o que para a lei de carreira, né? Então tá aí para vocês aí a parte de promoção, né? Parte da promoção, né? Nomeação. Vamos fazer o seguinte, já temos aí 1 hora de aula, vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho aí, tomar uma água e o professor volta aqui na nomeação para seguir o título 2, né? A parte 2 da nossa aula. Já volto.